Eu vou contar uma história sobre uma música muito especial. Essa música está prestes a completar 250 anos. É uma das músicas mais importantes da história da humanidade e ela é fundamental em momentos como estamos vivendo agora, em que a humanidade precisa de esperança. Essa música é mais ou menos assim. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. Amazing Grace. Ela foi composta pelo John Newton. Gente, a vida do John Newton é uma coisa incrível, é fantástica, parece um filme e o final é altamente edificante. O John Newton estava andando na rua quando tinha 20 anos de idade na Inglaterra e de repente ele foi capturado, ele foi alistado à força na Marinha. E ele foi obrigado a servir num navio, só que ele estava tremendamente apaixonado pela namorada dele, ia casar, e de repente ele é retirado daquele contexto de paixão extrema e colocado no navio e obrigado àqueles trabalhos forçados na marinha, navegação, e ele se revoltou contra aquilo, ele tentou escapar e, como punição do capitão, ele recebeu a ordem de receber 80 chibatadas e ele foi rebaixado ao cargo mais baixo possível de navegante, de marinheiro sem nenhuma patente. Ele tinha uma patente intermediária naquela época. Quando chegaram à África, ele foi vendido como escravo. E ele foi muito maltratado. A dona dele dizia para ele: olha, vai plantando essas árvores aí, que talvez quando essas árvores crescerem você vai ver a liberdade. E ele fugiu, foi recapturado, foi reescravizado novamente e fugiu de novo. E aí ele fez uma coisa horrível, ele se tornou mercador de escravos. E ele começou a ganhar muito dinheiro com tráfico humano, vendendo escravos, trocando seres humanos por bugigangas, uma coisa horrível. E aí veio na ilha que ele estava um capitão inglês dizendo para ele que ele tinha uma herança milionária para receber na Inglaterra, para convencer ele a voltar para a Inglaterra, que o pai dele estava querendo que ele voltasse para a Inglaterra. Ele entrou no navio para receber essa herança e o navio, na viagem de volta, quase afundou. Teve uma tempestade tremenda. Imagina para uma pessoa acostumada ao mar como ele temer, né? Porque o pai dele já era capitão. Então, ele ficou desesperado. Eles tinham certeza que todos iam morrer, que o navio ia naufragar, porque a tormenta era tremenda. E o que acontece? Ele, pela primeira vez em muitos anos, ora a Deus. Na verdade, ele nem sabia mais como é que orava. Então, a oração dele era uma espécie de grito. Ele berrava: Senhor clemência, Senhor piedade. E nesse momento, a tempestade se acalma. Ele faz uma promessa de se dedicar a Deus. Mas ele ainda, tempos depois, veio a dizer que ele não se considerava ainda totalmente convertido, porque ele voltou ao erro, né? Ele voltou a cometer o erro. Quando ele chegou na Inglaterra, ele descobriu que não existia herança nenhuma para ele e ele voltou a vender seres humanos. E durante muitos anos, ele vendia seres humanos, uma coisa horrível. Na época era uma atividade legalizada, até mesmo incentivada, por incrível que pareça. Mas aí ele realmente considera que se converteu, que se entregou a Deus naquele momento em que ele deixou de praticar essa atividade horrorosa e foi para o lado oposto. Ele se tornou o mais fervoroso abolicionista. E ele influenciou a história da humanidade
para que a Inglaterra finalmente proibisse o tráfico de escravo. Ele se tornou um clérigo muito importante, converteu milhares e milhares e milhares de pessoas, e ele tinha uma preocupação, ele conseguia chegar às pessoas intelectualmente preparadas para ouvir argumentos racionais, só que ele não conseguia chegar às pessoas mais simples, que não estavam preparadas para isso. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a compor hinos, vários e vários e vários hinos, para que aquilo tocasse no coração das pessoas, para que aquela mensagem divina chegasse às pessoas mais humildes. Foi quando ele escreveu essa pérola que é Amazing Grace. Então, isso é um pouquinho da história de vida de John Newton e um pouquinho da história dessa música que chegou aos Estados Unidos. Ela recebeu uma nova melodia, que é a melodia que a gente conhece hoje. Alguns historiadores dizem que ela veio da Escócia, essa melodia. Outros historiadores dizem que ela veio dos escravos que cantavam com essa melodia que a gente conhece hoje. E ela foi importantíssima em vários períodos da humanidade. Por exemplo, Martin Luther King, antes do célebre discurso dele, Eu Tenho um Sonho, ele ouviu essa música. Em 11 de setembro, no bárbaro atentado que houve, o que aconteceu? As vítimas eram consoladas ao som dessa música. Essa música é fundamental para a história da humanidade. Amazing Grace. Amazing grace, oh, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there and 1,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Sing 'em, fellas. Too many dangers, toils and snares, I have already come. And it was grace. It was grace that brought me safe thus far. And grace shall lead us all home. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
sweet the sound. E é isso que eu desejo para nós todos, para toda a humanidade nesse momento. Essa graça suprema. Obrigado.